Dizem que a PEC da blindagem é para que os energúmenos dos parlamentares brasileiros consigam ter independência do STF, em especial os do Senado, né? Como se tivesse Senado no Brasil. Crise no Supremo. Ministros pressionados e rumores de impeachment abalam os alicerces do STF. Senhoras e senhores, quando até a palavra impeachment começa a ecoar pelos corredores do Supremo, o clima deixa de ser apenas jurídico e passa a ser histórico. O advogado e apresentador Pavinato traz uma análise surpreendente, revelando sinais de desespero entre ministros do STF. Mas afinal, estamos diante de uma virada inédita no jogo político brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é essencial para este debate. E vamos ao vídeo. Agora é o seguinte, dizem que a PEC da blindagem é para que os energúmenos dos parlamentares brasileiros consigam ter independência do STF, em especial os do Senado, né? Como se tivesse Senado no Brasil, porque eles têm poder de empichar ministro do Supremo. Mas eis que vem a pastora Nadir da Constituição. Se a pastora, se a irmã Nadir tem a Bíblia debaixo do braço e diz que tudo é pecado, Gilmar Mendes com a Constituição já diz que tudo é inconstitucional. Ontem, ele já falou num evento político aqui no Brasil que impeachment de ministro do Supremo seria inconstitucional, se referindo ao Moraes, claramente se referindo ao Moraes. E hoje, o STF começou a analisar duas ações que pedem mudanças no rito. Rito é ritual, método, procedimento, não é marido da Rita alemão. No rito de impeachment de ministros do STF e que visam dificultar a medida. As ações de descumprimento de preceito fundamental foram apresentadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Partido Solidariedade e sustentam as duas ações que as regras para a tramitação de processos contra ministros do STF no Senado, que são previstas na Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment, não deveriam ter sido recepcionadas pela Constituição de 1988. Aí você veja a Associação de Magistrados Brasileiros agindo, né, com um corporativismo atroz, porque a Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment, ela foi recepcionada e dada como constitucional no impeachment do Collor. Sim. Ela teve sua constitucionalidade e receptividade pela Constituição atual reafirmada no impeachment de Dilma. Agora que chega na nuca careca de Alexandre de Moraes, vem a AMB, porque eu não sei, desconfio. Desconfio da mesma maneira que desconfio do que seja o conteúdo no saquinho em que o Lindinho pôs a chave na balada. Mas eu não sei por quê. E também não sei o que é. Agora que chega na nuca careca de Alexandre, não, agora tem que ser inconstitucional. Agora que chegou na gente, nós que somos juízes, que temos em vocês, ministro do STF, os juízes supremos desta nação, agora que está atingindo nós, príncipes do Estado brasileiro, nós queremos que seja inconstitucional. Enquanto é para atingir a gentalha do povo que se elege presidente, não tem problema, mas nós somos príncipes do Estado brasileiro e não podemos ser subjugados por esses paspalhos, esses palermas, esses jecas tatu do Senado.
que de fato são paspalhos, palermas e jecas tatu, mas tem competência para empichar ministro do Supremo. Não. Bom, para a AMB, nessas ações, as regras da lei de impeachment não poderiam ser adotadas hoje em caso de pedido de impeachment de integrante do STF. As ações ainda sugerem a adoção de normas que restringem a drástica medida contra os ministros. Uma ameaça que tem sido recorrente por parte da oposição, descontente com a condenação dos réus do 8 de janeiro. Sabe quem é o relator das ações? Quem? Se você não quer perder o brioco, dá aquela segurada na bunda. Sabe quando você faz glúteo? Você dá aquela trancada na nádega? Faz assim para não cair o brioco agora. Faz. Segurou? Tenta dar um peidinho. Se não sai nada é que você está segurando. Que a hora que eu falar, ele vai cair da sua nádega. Sabe quem é o relator? Quem? Raimundo Nonato? Não, Gilmar Mendes é o relator das ações. Hã? Ele que já prejulgou o caso ontem é o relator da ação. Ele que já prejulgou é o relator da ação. Ele que prejulgou é o autor da ação. É o relator da ação. Ele que já prejulgou é o relator da ação. Ele que não pode ser relator nem juiz da ação é o relator da ação. Por quê? Porque ele prejulgou. E prejulgou por quê? Porque quis. Alguém viu o revólver na cabeça dele para ele prejulgar a ação? Não. Prejulgou porque quis. E ele é relator e ninguém fala nada. Não tem Rui Falcão, não tem Lindinho, ninguém fala nada. Cadê a oposição? Porque se fosse deputado e senador do governo, estava trabalhando agora de madrugada. Oposição, vamos fazer vídeo. Vamos fazer vídeo aí. O Solidariedade e a Associação dos Magistrados Brasileiros questionam, entre outros pontos em comum, o quórum de admissibilidade e instauração de processo de impeachment contra ministros do Supremo. Eles sustentam que a lei prevê uma quantidade de votos incompatível com as garantias da magistratura, vitalicidade e, em um paradoxo, número menor de votos para o afastamento do que o exigido atualmente para aprovação da indicação ao tribunal. Um magistrado hoje poderia sofrer impeachment com um voto de maioria simples do Senado, ou metade dos parlamentares presentes em plenário. As entidades sugerem que isso só ocorra com maioria qualificada de 2/3 dos 81 senadores. Além disso, o Solidariedade argumenta que a denúncia deveria ser apresentada exclusivamente pelo PGR. Então aí nunca ia ser apresentada, né? Porque hoje a legislação permite que qualquer cidadão do povo apresente a denúncia de crime de responsabilidade contra ministro do Supremo Tribunal Federal ao Senado. E nem assim o Senado do andamento. E ainda deixa expresso, ainda bem que eu sei de cabeça a matéria, porque se eu fosse depender do TP, eu estava, assim. E ainda deixa expresso que o presidente do Senado ele tem que fazer o juízo de admissibilidade do pedido em mãos. Olha que maravilha, hein? Um partido político pedindo para apequenar a função das pessoas que se elegem através do partido político, de mãos dadas, né, com a Associação dos Magistrados Brasileiros, e agora uma lei que sempre foi constitucional, eles querem que seja dada como inconstitucional, e quem é que vai se dar mal? O parlamentar otário brasileiro que está aí correndo atrás da PEC da bandidagem. Hoje, Gilmar Mendes já requisitou informações ao Congresso Nacional e à Presidência da República sobre o rito do processo de impeachment contra ministros da Corte. A praxe prevista em lei visa subsidiar o relator na análise das arguições, porque ele é muito imparcial, né? Ele já prejulgou ontem. O ministro deu prazo de 5 dias para que a PGR e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, se manifestem sobre um tema que ele já prejulgou. Ou seja, o paizinho
hipócrita, hein, Segré? Por que você não volta para a Argentina, Segré? Não, não. A Argentina é um país onde eu nasci, mas meu país hoje aqui vou ficar e pretendo ficar. Mas quando você vê isso, Pavinato, aí observa que, muito bem mencionado, Collor de Mello sofreu impeachment, a lei valia. É uma lei antiga, é verdade, 1950, 1079, o número da lei. Mas quando foi feito o impeachment da Dilma, já teve uma interpretação diferente, porque segundo essa lei, Dilma teria que ter perdido os direitos eleitorais por 8 anos. E Lewandowski deixou aí passar, falou, não me atentei, não sei o que aconteceu, vamos ver o que dá. E deixaram esse passado de pano ficou no caminho. De fato, foi o próprio eleitor que mandou a inelegibilidade da Dilma quando ela foi para o Senado por Minas Gerais e não entrou. E entrou Rodrigo Pacheco, pelo amor de Deus. Olha a bagunça que foi feita apenas porque um dos ministros, Lewandowski, na data, não tirou os direitos eleitorais, como consta na lei 1079 de 1950. Mas por que essa pressa agora? Por que Solidariedade entra com esse pedido? Desculpem, eu não acredito que foi por uma espontânea vontade de dizer, não, queremos ver se a lei aplica agora. Não, foi um pedido de alguém, provavelmente do executivo amigo, para dar as provas de que o STF, através, nesse caso do relator Gilmar Mendes, manifeste a sua vontade. E o que vai acontecer? Muito provavelmente seja isso. Vai colocar a PGR para ser o pedido. Vai modificar o que hoje é por maioria simples para 2/3 do Senado, para complicar eventualmente um pedido de impeachment. E o pedido de impeachment não é apenas a questão do pedido de impeachment e a confirmação do impeachment, Pavinato. É que quando tem esse pedido, o ministro tem que sair por 180 dias. E se tiver o impeachment confirmado, e aí não sei, você conhece muito mais de leis, o que acontece com as determinações desse ministro no período do impeachment? Eu acho que não vale, não sei. Vale, sim. Vale. Então, vale. Essa percepção de mudou alguma coisa é simplesmente para incomodar alguém que possa ter o pedido de impeachment confirmado pelo Senado, que já tem 41 votos, maioria simples, e que o Alcolumbre não vai pautar. E por quê? Porque talvez tenha alguma pasta também lá indicando que pode ser investigado, julgado, processado, sentenciado, sei lá. Mas que a situação está complicada, realmente está, porque cada vez que a gente encontra uma questão, aí vem e derruba a legislação com uma interpretação livre da Constituição, que não deveria ser assim. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, assistiu ele até o final. Para nos ajudar, se inscreva, compartilha, manda algum comentário, toca no joinha. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.